Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Hoje a devocional se encontra no livro de Salmos, o capítulo 57 e o versículo 5 que diz assim: Ser exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Amém? Aqui está falando sobre exaltação a Deus. Aqui é Davi, né? O salmo de Davi, cantando a Deus. Aqui o título fala: Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Aqui é uma oração que Davi fez a Deus quando Deus o livrou dos seus inimigos, mais precisamente o rei Saul, que vivia perseguindo a Davi. Então Davi cantou esse salmo a Deus, né? Pedindo a Deus misericórdia, que Deus o livrasse, e falando que ele clamou a Deus, o Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Então, é uma oração que ele está fazendo a Deus, de clamor e de exaltação, né? Como aqui no 5 fala: ser exaltado a Deus, ó Deus, sobre toda a terra, e a sua glória sobre toda a terra. Davi está reconhecendo que só Deus é digno de exaltação, só Deus é digno de louvor, só Ele é digno de adoração. Não existe outro Deus, é só o nosso Deus, o Deus que criou, o Deus Pai que criou os céus e a terra, o mar, as estrelas. Só Ele é digno de exaltação. Davi sempre buscava socorro em Deus e Deus o livrava de todos os seus inimigos. Deus o livrava de todos os males, pois Davi colocava toda a sua confiança e toda a sua adoração em Deus. Davi não adorava outros deuses. Davi só adorava o único Rei, o único Deus que existe, que é o nosso Deus, o Deus eterno. Então Davi, sempre que passava por aflições, por perseguições, dos seus inimigos, ele sempre clamava a Deus e Deus sempre o livrava. Ele não estava livre de passar perseguições e de lutas, não, ele passava muitas, ele era sempre perseguido pelos seus inimigos, os inimigos sempre estavam atrás de Davi, mas Davi sempre clamava a Deus, Davi sempre obedecia a Deus, Davi sempre falava com Deus e Deus sempre o livrava, Deus sempre dava vitória a Davi. E Davi, como forma de agradecimento, sempre louvava a Deus, sempre exaltava a Deus. Tanto que os salmos, a grande maioria dos salmos são escritos por Davi, né? A maioria dos salmos são escritos por ele, porque são formas dele demonstrar louvor a Deus através dos salmos, que são salmos, quer dizer cânticos, né? E alguns são orações, mas são orações cantadas. Então, e Davi também era um músico, ele sempre andava com sua harpa, né? Tanto que na época que o rei Saul estava sendo atormentado por demônios, era Davi que tocava para ele. E quando Davi tocava para o rei Saul sempre ficava aliviado. Os demônios iam embora e deixavam o rei Saul em paz. Então, isso mostra que Deus sempre estava com Davi. Deus estava sempre guiando os passos de Davi, né? E Davi sempre honrava a Deus. Davi estava sempre com Deus, o exaltando, o glorificando e colocando Deus acima de tudo. É o que nós devemos fazer. Nós devemos pegar o exemplo de Davi. Quando nós estivermos passando por alguma situação difícil, nós devemos clamar a Deus, o Deus Altíssimo, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo executa, o Deus que tudo faz. Quando nós clamamos a Ele, colocamos a nossa confiança nele, Ele age em nossas vidas, Ele nos livra de todo o mal, Ele nos capacita a lutar, Ele nos fortalece. Deus sempre capacitava Davi a vencer suas batalhas, né? Deus o livrava, mas Ele livrava dando força a Davi, o capacitando para ele lutar contra os seus inimigos. E Deus dava vitória. E Davi só fazia confiar em Deus. Ele dizia: eu vou lutar porque Deus está comigo, como quando ele lutou contra o gigante Golias. Nenhum dos soldados tiveram a audácia, a coragem de enfrentar aquele gigante. Todos ficaram com medo, todo o exército de Israel ficou com medo daquele gigante. Mas Davi não temeu aquele gigante. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele disse: eu vou vencer esse gigante na força do Senhor. E ele venceu. E ele dedicou aquela vitória a Deus, porque foi Deus quem venceu por ele, não foi ele. Porque se a gente for ver pela lógica humana,
Era impossível Davi vencer aquele gigante, porque é um gigante de quase 3 metros e Davi apenas um menino. E Davi foi e venceu ele com apenas uma pedrinha, enquanto o exército tinha todo o aparato de armas, de coletes de proteção e tudo mais. E Davi não foi com nenhuma armadura, tanto que o rei Saul na época deu até a armadura dele para Saul, mas era muito grande, porque Davi era só um menino. Então, Davi venceu o gigante com apenas uma pedrinha, mas não foi aquela pedrinha que matou o gigante, foi Deus, porque Deus estava com Davi. Deus o encorajou a enfrentar aquele gigante, enquanto todos aqueles outros voltaram para trás e não quiseram enfrentar o gigante. Por isso que Davi sempre exalta Deus, por isso que Davi sempre coloca Deus acima de tudo. Colocava Deus acima de tudo na vida dele, ele sempre escrevia os salmos, e graças a Deus que ele escreveu todos esses salmos, né? E hoje nós podemos nos alimentar e tirar aprendizado com esses salmos para nossas vidas, né? Então, que a gente possa sempre exaltar a Deus, colocá-lo acima de tudo em nossas vidas, pois Ele é o Deus Criador, o Deus que fez os céus e a terra, e Ele vai sempre nos proteger, Ele vai sempre nos guardar e nos guiar. Aqui no versículo 2 fala assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Quando a gente clama a Deus, o Deus Altíssimo, com toda a confiança do nosso coração, com toda a confiança que Ele está nos ouvindo, Ele vai nos proteger e nos guardar e nos livrar dos nossos inimigos. Que a nossa confiança em Deus seja como o rei Davi, que a nossa confiança em Deus seja exatamente como Davi era, né? Colocando Deus acima de tudo, colocando Deus à frente de tudo, para Deus vencer as batalhas das nossas vidas. Então, que tenham todos um excelente dia e que a gente exalte ao nosso Deus, o Deus Altíssimo, o Deus que fez os céus e a terra, e a Ele seja glória, honra e louvor para todos sempre. Amém? Que tenham todos um excelente dia. Se você gostou do vídeo, que você curta, comente, compartilha. Se você não é inscrito, se você passou aqui por acaso, que você se inscreva e que seja abençoado pela palavra de Deus, por essa porção da palavra que todos os dias eu trago aqui, uma pequena porção da palavra de Deus. Que tenham todos um excelente dia e que sejam todos abençoados, em nome de Jesus.